Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Estilo Saúde aqui da Urban TV. Meu nome é Natasha, eu sou nutricionista e hoje a gente vai conversar com o Andrei. Tudo bom, Andrei? Tudo bem, Natasha? Boa noite. Obrigado pelo convite de vocês aqui, antes de tudo. E hoje a gente vai falar sobre dificuldades ao se tornar vegetariano, vegano e a gente tem várias perguntinhas bem interessantes que a gente vai debater hoje. Então, Andrei, conta um pouquinho de você pra gente. Bom, me apresentar um pouco aqui rapidamente, um pouco da minha história com o veganismo. Meu nome é Andrei, uma ótima noite para todo mundo, se estiver assistindo de noite. É, a minha interação com o veganismo, ela começou primeiro de uma forma profissional, né? Eu vi primeiro no veganismo uma forma, uma oportunidade de atuação. Eu trabalho com culinária já fazem alguns anos, né? Mais de 6 anos, mas exclusivamente com a culinária vegana fazem 6 anos. E na época da faculdade, eu achei ali uma oportunidade de poder começar a empreender com as coisas que eu já fazia, mas na versão vegana, né? Que eu fazia já lanches, tortas, bolos, doces para levar para a faculdade. E eu observava que lá também existia uma demanda muito grande de opções de produtos veganos. E assim, na verdade, esse foi um dos primeiros contatos que eu tive com o veganismo, né? Porque antes, fora dessa bolha da universidade, ninguém na minha família era, pouquíssimos amigos tinham essa escolha, né? Ou até mesmo algum tipo de restrição que fizesse optar por uma opção vegana. Então, na faculdade foi onde eu tive meu primeiro contato, minha primeira conexão com o veganismo, e ali eu também vi uma oportunidade onde existiam muitas pessoas que optavam por esse tipo de produto, mas tinha uma oferta muito baixa. Então, eu vi uma oportunidade de trabalhar com essa demanda, né, levando algumas opções veganas na faculdade, e me surpreendeu muito positivamente, porque deu muito certo. Eu tive feedbacks muito bons logo no início do pessoal. Primeiro, porque era a única opção, mas depois eu fui entendendo que realmente era gostoso. Então, eu fui ficando muito feliz com isso e fui vendo que era uma oportunidade de eu também trazer isso para a minha vida, que era muito possível. Eu já estava praticando essa culinária, já estava me arriscando ali na cozinha, começando a entender mais sobre. E isso se tornou cada vez mais verdade na minha vida como um todo, não só do lado profissional, mas também como na vida pessoal, nas escolhas do dia a dia. Uhum. E o que que fez esse start inicial? Fez você querer se tornar vegetariano? Olha, é uma junção de fatores, né? Eu gosto de pensar assim que mais um dos motivos principais é o que acabou de passar no seu colo, né? A questão dos animais foi o que me tocou muito desde o começo. Quando a gente de verdade tira o véu assim dos olhos, né, e consegue observar o que realmente acontece, o processo que se tem até que aquele alimento chega ao nosso prato, tudo que engloba, né, o processo de um alimento de um alimento de origem animal é muito pesado, né? Só que a gente não tem noção disso, e a partir do momento que a gente consegue observar, colocar um pouquinho a cara para fora, assim, desse véu que o sistema coloca na gente, fica difícil voltar para trás, né? E quando eu comecei a trabalhar e a estudar mais sobre o veganismo, era um caminho sem volta. Quando a gente consegue realmente observar o que acontece, não tem mais como você falar, agora eu vou comer isso daqui com a consciência tranquila, não existe mais esse caminho de volta, né? Eu acho que o start, assim, inicial mesmo foi quando eu comecei a trabalhar, como eu já comentei, e comecei a pesquisar. Eu acho que quem tem informação domina a situação, como eu gosto de dizer, e se você consegue observar de uma ótica o que acontece realmente, a realidade, fica muito difícil daquilo ser ignorado, né? Eu achei até legal que tu comentou da faculdade, porque assim, na faculdade foi o pior momento da minha vida para fazer essa transição, porque é um momento que o pessoal tem muito pouco tempo, né? E aí realmente a Total. gente precisa ter esse negócio de ter alguém na rua, ali fora, no dia a dia, no meio da rotina, né? Para conseguir comprar e ter algo interessante para comer, porque realmente é difícil fazer essa transição quando tu não tem tempo para fazer a comida, sabe que não vai encontrar algo, né, nutritivo na rua, né? Que atinge as necessidades, então, nossa, eu acredito que Sim, deve ter ajudado muita gente. sim. Mas, Acho que a causa principal foi isso, né? A falta de oferta no mercado mesmo, porque o pessoal não
Hoje está mudando, né? Acredito que a gente ainda vai falar um pouco sobre isso aí ao longo da conversa, mas, tipo, se você volta 5 anos para trás, 10 anos para trás, era cada vez mais e mais difícil, né? Então, realmente foi uma escolha bem assertiva, assim, atuar com isso, porque eu conseguia oferecer uma parada de qualidade para a galera, gostosa, e num ambiente onde não existiam outras opções, né? Ah, e tu teve alguma dificuldade com a tua família ou com os teus amigos quando tu começou a fazer essa transição? Pô, várias dificuldades a gente tem um monte, né? Difícil falar qual não é a dificuldade, porque se você está começando algo novo, tudo que é novo é um pouco difícil, né? É um pouco mais complicado. E até eu realmente me entender dentro dessa ideia, né? De falar, não, eu vou abdicar real de algumas coisas, porque é um processo, né? Não é do dia para a noite. Então, eu gosto de pensar assim, quando você tem um porquê muito bem definido, o resto flui. Não vai ser fácil, mas flui. Quando você tem um porquê, né? Quando entra momentos assim mais difíceis de você seguir aquela ideia, quando você tem um porquê muito bem definido, esse porquê te sustenta. E eu acho que foi isso que me sustentou até agora, assim, em relação a essa escolha. Porque na minha família ninguém é nem vegetariano, nos meus amigos também não. Então, hoje, na verdade, eu tenho já ó, na roda de amigos, assim, muitas pessoas que é, fazem essa opção, né, vêm com outros olhos, mas 5 anos atrás, mais ou menos, que nem é tanto tempo assim, já era bem diferente, assim, tipo, se fosse num encontro de amigos, era churrasco e você ia comer só arroz e farofa. Hoje não, hoje você vai, a galera já tem opções, sabe? Não, não precisa nem eu levar. O pessoal já tem, já sabe, já gosta. Então, existem dificuldades, sim, mas quando você tem um porquê bem definido, eu acredito que isso te sustenta e te ajuda a passar por essas dificuldades, né? Eu acredito que, assim, se eu estiver falando muito, você pode me interromper, tá? Pode cortar que eu vou embora aqui. Eu gosto de pensar assim, que no começo, três coisas faziam eu sentir... Eram três barreiras, assim, né, nessa transição. Uma era a interação social, né? Tipo, o encontro com os amigos, como conciliar essa nova escolha de vida alimentar com pessoas que ainda não seguem esse tipo de ideologia, né? Acho que tem que ter respeito dos dois lados e o mais importante é você não abdicar das pessoas, né? Você não abdicar dos encontros sociais, não abdicar dos jantares em família, só porque as pessoas às vezes não têm uma opção ali para você comer. No início vai ser difícil, você vai ter que fazer por onde, saca? Tipo, então essa era uma primeira dificuldade. A outra que eu via era a questão nutricional, né? No início a gente tem muito isso assim, enraizado dentro da gente. A gente vê a questão alimentar no veganismo algo muito ainda, hoje não tanto, mas um pouquinho atrás algo muito nebuloso ainda. Você não consegue enxergar através do que a grande maioria das pessoas já achavam ou falavam, né? Então, estudar e entender realmente essa relação de balanceamento nutricional, saber onde buscar certos nutrientes, certas proteínas, também foi um desafio no começo. Eu que só sabia o básico da nutrição, o básico do básico, tinha que ter um bife ali, um ovo, alguma coisa assim. E, então, essa também foi uma das dificuldades. E a terceira, que para mim foram essas três, o mito do veganismo caro, né? O mito do veganismo elitizado, gourmet. No início, quando você vê a parada assim do veganismo acontecendo, você vê, pô, vamos sair para comer. Aí você vai numa hamburgueria, tipo um hambúrguer de lentilha, R$ 60, R$ 50. Você vai numa pizzaria, uma pizzaria com queijo de castanha, R$ 90. Então, tipo, essa pegada do mercado, assim, de oferecer uma parada gourmet dentro do veganismo, traz a ideia de que ele é muito caro também, né? E isso eu tinha no começo também, É, né? principalmente no começo era novidade, né? Então, o Sim, pessoal. total. E no começo você tem pouca carta na manga, assim, né? Você tem pouca opção de fazer em casa. Então, muitas vezes você fica preso a coisas que tem que comprar, né? E aí você vai comprar um produto desse, geralmente ele é muito mais caro, realmente, né? Tipo, por N motivos, né? Que a gente nem precisa citar aqui, mas N motivos fazem esse produto ficar mais elitizado, ficar mais caro. E depois que eu fui descobrindo que eu podia fazer meu queijo em casa, que eu podia fazer meu leite vegetal em casa, quando eu fui tendo acesso à informação, que essa terceira barreira também foi se dissipando. Então, essas três dificuldades eu consegui, acredito que passar por elas
com informação, indo atrás de informação. Não tem jeito, não tem para onde fugir. É, e teve alguma dificuldade para deixar ou a carne ou os laticínios? O que que tu acha que teve mais dificuldade assim para deixar? Pô, eu acredito que assim, o primeiro start é da carne, né? Pelo menos comigo foi primeiro o vegetarianismo. Então, eu não diria que foi fácil, mas foi muito mais fácil do que derivados. Foi muito mais fácil do que o queijo, do que o leite, do que a manteiga. É, é muito doido, né? Eu estava até pesquisando algumas coisas hoje em dia, porque eu sempre gosto de estar sabendo o que está acontecendo assim com o meu corpo, os nutrientes que eu estou colocando para dentro, por que isso às vezes é tão difícil. E eu lembro que na época eu vi um vídeo de um doutor, acho que é doutor Samuel alguma coisa, eu não lembro exatamente o nome dele, mas Dalelasti, era um... alguma coisa assim. Hã? Dalelasti, acho que é alguma coisa assim, né? Eu Acho acho que é, eu acho que é, de cabelo grisalho, assim. E ele tem uns vídeos muito bons, né, falando sobre a relação alimentar e tudo mais. E aí eu lembro que ele falou uma parada do queijo que vem proveniente das vacas holandesas, né, que são as vacas que produzem a maior quantidade de leite, que a gente consome mais, que tem você vai me corrigir se eu estiver falando besteira, mas que tem um nutriente, uma parada ali, uma proteína que se iguala à morfina no nosso cérebro, né, a caseimorfina. ah, E ela realmente gera uma necessidade de consumo do queijo, né? Tipo, se não tem carne, não tem uma proteína ali, tipo, carne, né? Frango, tal, tem que ter um queijo. Joga um queijo em cima dessa parada aí, e se não tem, tá faltando alguma coisa. Então, realmente, eu fui vendo isso não como o queijo, os derivados, não como algo que estava ali complementando, mas algo que eu estava tentando tampar um buraco que nem existia, sabe? Tipo, eu tirei a carne, todo esse processo de entender como essa nova alimentação colocava um monte de derivados ali, e depois me desprender dos derivados foi difícil, mas é um processo, né? Tudo é um processo. Eu acredito que quando você tem mais autonomia na cozinha, isso se torna muito mais fácil, que aí você consegue, né, ter aquele jogo de cintura, confeccionar suas próprias coisas, não gastar R$ 1 milhão num pedaço de queijo comprado no mercado, né, um queijo vegetal, e se torna mais fácil. Quando você tem autonomia, no meu caso, como eu criei essa autonomia na cozinha, se tornou mais fácil passar por essa etapa também depois da carne ou os derivados, né? tu tirou quase na mesma época ou tu demorou um tempo para tirar a carne depois? Não, Sim. eu demorei bastante. Demorei pelo menos uns 3, 4 anos, assim. Porque eu fui trabalhando com a culinária vegana, Uhum. mas em casa, como eu sempre fui o único que optava por tentar não comer proteína de origem animal, né? Era bem difícil porque sempre tinha. Então sempre tinha, não tinha o que comer às vezes de noite. Pá, meu irmão, minha mãe pediu uma pizza. E aí saía, tinha outra coisa ali com alguma coisa, tipo um doce, um bolo, enfim. Quando eu não fazia, sempre tinha alguma coisa ali que ficava difícil driblar assim no começo, né? Quando você mora com outras pessoas, tem que repartir esse espaço, compartilhar a casa, compartilhar a cozinha, não é algo tão fácil assim. Não vou falar que é impossível, né? Que cabe a decisão e o porquê de cada um ali, mas se torna um pouco mais difícil. E o meu eu demorei um pouquinho aí, alguns anos. Mesmo trabalhando com a culinária vegana desde o começo, ainda foi um processo, né? É que tem muita coisa para aprender, né, para substituir e tudo mais. Aqui em casa era eu e minha mãe, e eu mostrei o terráqueos para ela, e ela já, Sim, não, beleza, gostei e tudo mais. Até hoje ela consome peixe, né? Mas quando ela sim. morava comigo, era muito menos frequente a gente comer carne. Então, para mim, foi um processo muito mais fácil, né? Então, quando tem a família toda ali junto, apoiando, é um processo muito mais fácil. Total, com certeza. É um sonho, né? Porque aí todo mundo dá a mão e vai embora junto, né? Sem dúvida. E tu comentou, né, que na época que tu se tornou vegetariano era muito menos coisas para vender, né, que tinham veganas, com o queijo, né, vegano e tudo mais. É, mostrou ser difícil se virar vegetariano naquela época devido a isso? Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Pô, você diz a questão de, tipo, produtos mais gourmetizados mesmo, né? Eu vejo que isso
a gente até comentou um pouco à tarde, né? Eu falei, eu estava refletindo um pouco sobre isso. A gente está passando, nós, a humanidade como um todo, né? A gente está passando um momento de transição muito forte, né? Um momento de um processo, assim, muito forte. E eu vejo que o mundo que a gente vive impera o capitalismo, né? E é isso, beleza. E dentro disso emergem diversas coisas, diversos interesses. E eu vejo que o mercado olha hoje para esse movimento mais natural, para esse movimento da busca da conexão com a terra, com a natureza. Ele olha para isso como uma forma de oportunidade de ganhar dinheiro também, né? Então, isso faz com que, por exemplo, o Brasil, que sempre chega a coisas aqui depois, geralmente, das potências, né? Os Estados Unidos lança alguma coisa, vem para cá. E, tipo, então, o que eu quis dizer com esse exemplo assim do Brasil é que as coisas que chegavam aqui eram modinhas importadas dos Estados Unidos, né? Então, tipo, uma hamburgueria vegana e chega lá tipo aqueles hambúrgueres assim, aquele lugar bem hamburgueria americana mesmo, só que com algumas opçõezinhas veganas ali. No começo era assim, né? Tipo, era uma hamburgueria normal e tinha um hambúrguer de soja. E aí o hambúrguer de soja custava o mesmo preço do que o hambúrguer de carne ou às vezes mais caro. E aí, tipo, aí você já cria aquela relação na cabeça e fala, mano, como assim? Então, tipo, a parada é mais cara, tá ligado? Aí você vai, tipo, no mercado, você olha um pedaço de queijo lá, uma peça de queijo de proteína animal, R$ 10. E você olha um outro de castanha, de caju, R$ 40. Você fala, mano, peraí, mas como assim? A parada deve ser muito mais cara mesmo. Mas quando você começa a entender tudo isso, né, o porquê de um produto ser tão mais caro que o outro, sendo que, na essência, eles são muito mais baratos de serem confeccionados, né? Tipo, pô, você pegar um produto que depende da criação de um ser vivo, da manutenção dessa vida, às vezes, enfim, e para um outro produto que só planta, né, é uma balança que é uma conta que é muito difícil de entender a princípio. E então primeiro dá esse choque assim do gourmetizado. Puta, você vai ser vegano, mas você vai ter que gastar dinheiro, você tem que ter grana. Mas quando você começa a entender, né, a real causa disso e começa a buscar enxergar isso por uma outra ótica, você começa a fazer a conta realmente na ponta do lado. Você fala, peraí, se eu for com R$ 50 no açougue, hoje em dia você não volta com quase nenhum quilo de carne. Se for com R$ 50 na feira, o quanto de alimento que você volta, a diversidade de alimentos que você volta. Então, acho que esse mito do veganismo elitizado, que não é tão mito assim, porque realmente existe, né? Essa parcela da população que consome esse veganismo mais elitizado, mas também tem esse viés do veganismo popular, que tipo, são comidas mais básicas, né? É a comida do nosso dia a dia, é uma comida mais acessível, uma comida mais natural, né? Quanto mais você se aproximar de uma alimentação natural, mais próximo você vai estar de uma alimentação vegana também. Né? Então não tem por que ser tão caro. Se você entende isso e tem autonomia na cozinha para poder preparar suas coisinhas ali, vai ficando mais barato ainda. Um, 1 quilo de semente de girassol você faz patê, queijo, leite, arrodo e vai pagar baratinho também. Sim. Eu acho que a própria humanidade ela está caminhando também para o mais natural, né? Entender os nossos antepassados, o que que eles faziam e ver que o caminho para a saúde é esse, né? Não tem muito como fugir, querer criar muita coisa nova, porque a humanidade ela tem muito isso, né? Vamos evoluir, vamos fazer coisa diferente do que a gente fazia antes, né? Porque isso é evolução. Só que Sim. caminhando para querer maior longevidade, a gente tem que dar uma freada e olhar o que que a gente fez no passado também, e também ir caminhando um pouco para esse lado, né? Não adianta só querer mudança, 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 porque não Não, não, sustenta, né? Não sustenta. total. A conta não fecha, né? A conta não fecha. Eu acho muito interessante isso que você falou assim dessa retomada assim dos costumes, né, dos nossos antepassados e tudo mais. A relação que a gente vê, por exemplo, com a Terra durante muitos e muitos tempos foi extremamente de abuso, né, de extração, de tomado daquilo e não de um pertencimento, um sentimento de fazer parte, né, de estar ali num flow com a parada e sim, tipo, é muito louco, né? Mas assim, quando a gente pensa no ser humano, a gente pensa no ser humano aqui e a natureza aqui, né? E o ser humano usando na natureza, e nunca ele tá dentro desse ciclo junto ali.
E isso faz com que a conta realmente não feche, né? Aí causa um monte de gente, um monte de coisa. Por exemplo, doenças que a gente vê hoje, né? Por exemplo, diabetes, doenças cardíacas, câncer, enfim, um monte de coisa que, se você for pegar o período de vida da humanidade, é recente, né? São doenças recentes essa. Então, que está muito conectado com o nosso estilo de vida, com nossos hábitos alimentares. E acho que essa desconexão é o que pode realmente fazer a gente parar, porque se a gente não tiver uma reconexão com a Terra, a gente não vai ter para onde ir, né? A gente não tem para onde correr. Acho bem legal que tu até comentou ali das doenças, porque é muito isso, né? Se a gente pegar uma alimentação mais natural, mais vegetariana, esse consumo, né, de carne, de industrializado, tudo isso tem aumentado essas doenças também, e também essa desconexão com a natureza do dia a dia, né? Então a gente já vê muitos tratamentos, tanto a gente que trabalha na nutrição da área mais funcional, que a gente pega os braços além da nutrição, né? A gente pega coisas que a pessoa faz no dia a dia para correlacionar também com essa saúde e Uhum. doença que a pessoa está tendo. E já tem muito artigo, né, falando dessa questão de recomendar 20, 15, às vezes 30 minutinhos para aquela pessoa ter um contato com a natureza, botar aquele pé na terra, cuidar de planta, e o quanto isso já ajuda também a melhorar sintomas em relação ao aumento de estresse e tudo mais. Então, realmente é muito Total. isso, né? A gente As coisas voltar. mais simples, né? As coisas mais simples que a gente realmente perdeu essa conexão. E Sim. eu vejo, para mim isso foi realmente uma redescoberta, assim, né? Tipo, me aproximar de uma alimentação mais natural, me aproximar da culinária vegana foi, tipo, me aproximar de mim mesmo, né? Porque eu Uhum. comecei a entender melhor o meu corpo, comecei a entender melhor a minha demanda nutricional, o que que ele pedia, a hora que ele pedia, porque eu fui conseguindo entender, não fui só colocando coisas para dentro, assim, sabe? Eu tive que entender, né? Eu tive esse vamos lá, agora você tem que realmente, porque eu sempre gostei de treinar, sempre gostei de ter as minhas atividades, tipo, sempre gostei de fazer as minhas coisas e ter vitalidade, ter energia para fazer isso, né? E quando eu vejo assim, tipo, é, na minha página mesmo no Instagram, ou às vezes no YouTube, eu recebo alguns comentários ou algumas pessoas falando que gostariam de fazer essa transição e que não sei o quê, mas às vezes ficam meio perdidas ou acabam ficando naquela mesmice de, tipo, ficar 2, 3 meses numa alimentação restritiva tipo, já tira tudo de proteína animal, porque quer fazer aquela transição, mas não tem as informações o suficientes, né, para fazer esse balanceamento e em 2, 3 meses desiste, porque o corpo começa a sentir realmente, né? Começa a sentir aquela falta de vitalidade, aquela falta de energia, tudo muda, né? Se você tira alguma coisa da sua alimentação, você tem que colocar outra que possa balancear e tudo mais. E eu acho que é isso. A frase para mim que mais bate forte assim no meu processo, e entendo que nesse processo todo é quem tem informação domina a situação. Então, vão atrás de informação, vão atrás de um nutricionista, que não é nem importante, é essencial para a parada realmente acontecer e acontecer do jeito que tem que ser, né? Para você não regredir nesse processo. É uma coisa que eu sempre converso com essas pessoas que chegam pra mim, olha, eu preciso fazer essa transição, me ajuda e tudo mais. Primeira coisa que eu falo é vamos incluir antes de sair excluindo tudo, né? Então, primeiro, pô, a pessoa às vezes nem é acostumada a comer salada, não come quase fruta durante o dia, então vai vir da onde esses nutrientes, né? Claro, tem o arroz, tem Uhum. feijão. Mas e aí? Às vezes o pessoal também não gosta de nenhuma leguminosa, não. Primeiro vamos ter que aprender a incluir esses alimentos, aprender a fazer algumas refeições que fiquem mais gostosas para essa pessoa. A pessoa tem que ter toda uma educação para começar a comer essas coisas para depois realmente estar excluindo, porque realmente aí depois a pessoa fica doente e aí vai falar, foi o vegetarianismo que me deixou doente. Não, né? Não foi. Então tem que realmente ser algo muito bem pensado. Sim. Durante a sua vida, né, durante essa questão de transição, tu teve algum problema em relação à saúde? Chegou a ter alguma anemia ou alguma coisa que te fez ficar mais preocupado em relação a isso? Olha, eu vou falar que eu tô devendo um check-up completo recentemente, faz tempo que eu não faço, mas assim, o que eu senti na minha transição foi o inverso do que todo mundo me falava. Porque eu sempre gostei de estudar sobre nutrição. Eu fiz um técnico de nutrição e eu sempre gostei muito da área. Nunca fiz uma graduação nem nada, mas como eu gostava de treinar, eu gostava de me alimentar direito.
Então eu sempre fui fazendo esse balanceamento. E para mim sempre foi muito positivo. No começo eu fiz acompanhamento com nutricionista também. Minha Nutri nem era especializada na área vegetariana, vegana, mas ela já tinha algum conhecimento superficial assim e foi me dando umas orientações bem legais também. E para mim foi uma transição assim muito positiva, na verdade. Eu sentia muito mais disposição. Eu sentia que o meu organismo funcionava muito mais leve, com uma facilidade maior a processos digestivos, metabólicos, questão de peso também. Eu sempre tive um biotipo de reter muita gordura muito fácil. E depois que eu comecei a cortar a gordura animal, isso se tornou muito mais fácil de ser controlado, sabe? Tipo, eu posso, assim, de noite comer carboidrato pra caramba, não todo dia, claro, mas acordar no outro dia bem, saca? Tipo, ao invés de comer, tipo, proteína animal, algumas coisas assim. E isso eu só reparei depois que eu deixei de comer, né? No momento ali você não repara o que tá rolando, mas depois que você faz as mudanças, você começa a reparar o que tá rolando ali, o que tá acontecendo de diferente. E foi essa conexão comigo mesmo, assim, sentindo meu corpo muito mais leve, muito mais saudável também, porque eu não lembro a última vez que eu fiquei gripado, não lembro a última vez que eu fiquei doente. Eu dificilmente tomo remédio, eu não lembro a última vez que eu tomei remédio. E a única coisa que eu senti assim, que eu tive que suplementar, foi a B12. A B12 eu realmente eu passei no nutricionista depois de eu fiz a meu primeiro acompanhamento, né, quando eu fiz a transição. Depois eu só voltei ao nutricionista depois de 2 anos. E aí nesse meu retorno ela falou: ó, sua taxa de B12 ela não tá baixa, mas ela não tá no ideal. Ela poderia estar mais alta. Então, tipo, ela estava dentro daquele limite, né? Mas ela estava muito mais perto dessa barra para passar para o limite para menos, né? Do que ali realmente no equilíbrio. E aí eu entrei com uma suplementação e foi a única questão. Ferro, nunca tive problema. É, a não ser mês passado que eu fiquei trabalhando com Páscoa e só comi chocolate o mês inteiro, eu senti que estava precisando de um monte de nutriente. Mas fora isso, nunca tive um problema, mas muito por conta dessa busca de informação, porque eu vejo que assim, é muito fácil, né? Você ter algum desbalanceamento, algum déficit nutricional, porque tipo, 2, 3 semanas ali vacilando com a falta de alguma coisa, o corpo sente. O corpo sente. Né? Então, galera, vão para o nutricionista, faz um check-up. E também não adianta ficar tomando multivitamínico, essas paradas, porque é tudo muito genérico, né? E a nossa necessidade biológica é muito individual. E eu acho que isso é muito importante, tem que ser levado em consideração, né, na hora de se cuidar como um todo. Não só sair comprando um multivitamínico, mas saber exatamente o que o seu corpo está precisando naquele momento e oferecer para ele com mais assertividade, né? Com a indicação de um profissional. Ótima indicação. Então, a B12 é que, na verdade, assim, vem ali o valor de referência, né? O valor referência no mínimo ali, ele costuma estar em 200. Só que o ideal, né, é estar ali em 500. Então, realmente, tem esse valor mínimo ali do exame, só que o ideal é estar mais alto. Então, realmente, e a B12, assim, ó, o livro tem dificuldade de ter a B12 ok. Então, claro, sendo Uhum. vegetariano, sendo vegano, a gente tem que suplementar, tem que ter uma atenção especial em relação a isso, porque realmente a fonte é bactéria e é uma bactéria que a gente não consegue a gente sintetizar, porque onde ela é formada, né? A gente tem essa bactéria no nosso intestino, mas onde ela é formada a gente não consegue reaproveitar. Mas realmente teria que vir de fontes animais, né? Já que a gente não tem contato com essas bactérias, né? A gente higieniza tudo muito bem para não ter as doenças da sociedade, né? Por viver em sociedade com vários humanos e Sim, tudo mais. Mas então realmente a gente precisa estar suplementando, estar cuidando. E o ideal mesmo, né, do vegetariano não só do vegetariano, né? De todo mundo onívoro, todo mundo estar ali pelo menos uma vez por ano fazer um check-up. Como tu sim. mesmo falou, realmente é difícil a gente fechar certinho, né? Teria que estar cuidando bem ali do almoço, jantar, café da manhã, lanche da tarde, tá isso bem equilibrado, porque outra coisa que eu falo para os meus pacientes é que a gente tenta fazer tudo perfeito, mas às vezes o dia a dia não permite, né? Então a gente não é um robozinho, não é sempre que a gente consegue controlar tudo perfeito, a gente tem emoção, a gente tem dias difíceis. Então, Total. realmente, o que seria mais prático e o ideal é fazer aquele exame ali todo ano, e se não tiver tudo adequado, a gente dá uma suplementação e adequa tranquilamente. Massa. Eu acho interessante assim, essa questão, porque
Como você disse mesmo, né, a B12 é uma demanda que a sociedade toda tem hoje em dia, né, por conta de todos esses processos, da forma como a gente pode adquirir ela. E só que o que eu vejo que tipo é voltado para vegetarianos, veganos, muitas vezes porque são as pessoas que se preocupam com isso, né? Tipo, o déficit está na maioria da sociedade, só que são essas pessoas que às vezes vão e pedem um exame específico dessa bactéria ou disso que a gente está precisando agora. E é doido isso, né? Porque realmente é um déficit em todo mundo precisa, mas vegetarianos e veganos ficaram taxados só como essa parcela da população que precisa dessa parada. Não, precisar todo mundo precisa, a gente entende mais ou menos o porquê, né, dessa necessidade e como posso dizer, da importância, né, dessa bactéria no nosso organismo, né? Então, e assim, um dos maiores fatores, né, de tá todo mundo deficiente, tipo, tem a vitamina D também, que seria outra vitamina que todo mundo deveria fazer o exame, mas principalmente da B12, é porque tá todo mundo muito estressado, ninguém tem tempo para comer direito, então mesmo as pessoas que Uhum. consomem essa B12, ela teria que ser muito bem digerida, muito bem absorvida, então o intestino também teria que estar muito saudável e não é a realidade das pessoas no dia a dia, né? Então realmente teria que ter uma Sim. atenção especial. Eu vou fazer uma pergunta, aproveitando que eu tô aqui, já tirei essa dúvida contigo. Por exemplo, eu tenho um déficit de B12 ali, eu identifiquei isso. Eu precisaria de um suplemento, como posso dizer, manipulado exatamente porque eu preciso daquela B12 ou eu posso comprar um suplemento de B12 já pronto, feito assim? Então, tem vários no mercado, né? Só ver que tipo que é, é cianocobalamina, é metilcobalamina, que tipo que é de B12. Por quê? Porque tem algumas que são mais fáceis a questão de absorver e já aumentar isso no organismo, né? Então, normalmente eu recomendo a metilcobalamina. Então, se não tiver no mercado, na farmácia, aí a gente vai acabar indo para suplementação dependendo dessa dosagem, né? Então, o Uhum, nutricionista não pode dar mais que 4.000. Então, se precisar de mais de 4.000 microgramas, aí a gente acaba enviando para o médico para dar injeção, para ir mais rápido, ou entendi. alguma outra coisa que possa fazer esse efeito mais melhor, né, mais alto. Mas se não, a pessoa quer comprar tal marca da farmácia, dá também. Sei lá, se for 2.000 microgramas, ela pode tomar duas, se ela precisar de quatro, né? Dá para adequar também. Mas é Legal. como você falou, né? Não dá para ser um multivitamínico, porque precisa realmente de uma quantidade X. Se tu precisa de mais, se tu precisa de menos, será que eu vou dar semanal? Será que eu vou dar diário? Então, cada pessoa tem uma regra ali Legal. para ficar mais fácil. Não, massa, vou entender. De todas essas dificuldades que a gente conversou, família, questão de ter ou não o produto, de todas as dificuldades que um vegano costuma passar, qual foi a que mais pegou contigo, assim, que tu achou mais difícil? Pô, eu acho que é muito forte a questão dos laticínios. A questão assim, tipo por exemplo, você tá com uma roda de amigos, a galera fala: "Ah, vamos pedir uma pizza". Aí você dá a ideia: "Ah, vamos pedir uma pizza vegana". E, saca? Isso aqui tipo não é todo mundo que abraça essa ideia. E aí você fala: "Ah, tá bom, vai, o pessoal já não vai pedir sem carne pensando em mim, tá ligado?". Aí pede uma pizza de mussarela e você se vê naquele diálogo, fala: "Mano, tá ligado? Não vai adiantar nada, tipo, eu não vou comer". Então é uma situação bem complicada para mim, pelo menos, sempre foi, porque eu sempre gostei muito de comer. E dos encontros e das coisas que giram ao redor disso, né? Então, para mim, isso sempre foi bem complicado, assim, até eu conseguir realmente, primeiro, ter autonomia na cozinha, né, que eu já falei aqui algumas vezes, de sempre poder confeccionar uma parada gostosa, sempre poder oferecer uma parada gostosa, né, e depois ter jogo de cintura de, às vezes, passar aquela situação, às vezes estar presente, mas não estar participando, não sei como colocar isso em palavras, mas acho que você pode me entender um pouquinho. Desculpa o barulho. Para, É, Mel. Então, acho que um negócio que facilita muito hoje em dia é que hoje já tem muitos locais que a gente consegue levar os amigos e todo mundo consumir uma refeição muito legal e ainda assim vegana, né? Então, isso eu acho que mudou muito nos últimos anos, porque
Quase todo local a gente consegue ter ali uma versão, né? Que a gente consiga comer, ou nem que tire o queijo, nem que tire a maionese, mas pelo menos o Sim, pão o pessoal está se preocupando mais e já tem ali uma versão vegetariana, pelo menos. E o legal também, né, é que aí normalmente os amigos já se preocupam em ir para aquele local que pelo menos tem alguma opção para a gente consumir, né? E como tem muita guerra de mercado, né, digamos assim, tem muita gente fazendo isso também, se preocupando, sim. o preço já não tá tão absurdo quando era no começo, né? Então o começo realmente foi Está muito. se tornando mais acessível, né? De uma forma geral. Eu vejo que o veganismo, assim, é uma onda que está em crescimento exponencial e vai continuar, né? O futuro é vegan, não tem como falar. A gente não tem nem muitas outras escolhas, na verdade. Se a gente for voltar ao assunto do começo, a reconexão com a natureza, o equilíbrio, as formas de produção, a gente vê e entende já que existem alguns países que estão adotando medidas de produção veganas, porque usa menos a terra, usa menos espaço de terra, usa menos água, usa menos tudo, né? Uma parada muito mais sustentável, uma parada muito mais inteligente. É só realmente falta virar a chave na cabeça de muitas pessoas ainda, né? Porque é uma parada nova, tudo que é novo cria um certo receio, né? Mas não é impossível, é gostoso, é saudável, é bom para os animais, bom para a gente, bom para o planeta, bom para todo mundo. Todo mundo está ganhando. Eu tinha uma pergunta e eu vou acabar pulando outras e engaixando essa aqui, porque eu acho que já entrou muito ali no meio da conversa. Na sua opinião, né, ainda há uma resistência, em relação ao veganismo? Por que que ela existe e por que que aumentou tanto, né, a busca pelo veganismo, pelo vegetarianismo, porque tá sendo mais vendido esses produtos? Tá, eu acho que assim, a primeira parte se existe uma resistência, acredito que ainda existe, né? E acredito também que sempre vai existir. A gente vive num mundo muito polarizado, né? E eu acredito que sempre vai existir. Eu parto do princípio que assim, se a gente existem vários contextos, né? Eu entendo que o veganismo hoje em dia não cabe em todos os lugares do mundo também, né? Eu entendo isso. Cada contexto é um contexto diferente. O nosso contexto aqui na cidade é um, de quem está no campo é outro, de quem está precisando, quem vive numa comunidade caiçara é outro. Então, são vários contextos, né? Se a gente está dentro de uma cidade, uma grande cidade, né, com a possibilidade de ir no mercado, eu não preciso ir caçar, não preciso ir pescar. Eu posso ir no mercado e escolher o que eu vou comer. Se eu tenho tantos privilégios de escolher literalmente o que pode no meu prato, por que não escolher com mais assertividade, né? Por que não escolher com mais saúde, com mais sustentabilidade? Então, acho que existe sim uma resistência, e eu acho que sempre vai existir, não só das pessoas que estão em contextos diferentes do nosso, mas de pessoas que estão dentro do mesmo contexto que a gente, mas ainda não viraram essa chave, né? Pessoas que veem essa ideia que a gente está trocando, assim, que veem esse papo como algo muito desconexo do mundo que ela ainda vive, né? Mas ela faz parte de um mundo que está precisando disso, que precisa dessa transformação. Então, acho que existe assim essa resistência, mas aos poucos eu acho muito legal estar chegando cada vez mais produtos veganos no mercado, mesmo de marcas que não são veganas. Eu acho isso muito legal. Por exemplo, o hambúrguer vegetal da Sadia, da Seara, né? Eu acho massa essa questão. Eu acho que é muito individual de cada um tem uma opinião. Mas eu acho legal porque tem os dois lados. Tem um lado do mercado, que ele está vendo isso como uma oportunidade de vender mais, mas também tem um lado de que esse produto da Seara lá, vegetal, pode chegar na mão de uma pessoa que nunca iria numa hamburgueria exclusivamente vegana. Pode chegar na mão de uma pessoa que nunca pensaria em comprar de uma marca Slevers Vegan, porque não conhece. Então ela vai comprar uma parada da Seara porque ela já conhece, já está acostumado, vai provar, vai ver que é possível, vai ver que é gostoso e vai plantar aquela sementinha. Então acho que tipo o maior sinal de que está se tornando uma parada cada vez mais abrangente, mais presente no dia a dia de todas as pessoas, é essas grandes marcas adotando opções veganas também no mercado. Eu acho que essa questão pode realmente mostrar para a gente que está ali, está acontecendo. Né? Se os grandes players do mercado estão oferecendo isso, é porque a gente está começando a fazer uma coceguinha neles lá e eles estão vendo a importância disso acontecer.
Eu acho que realmente tem essas duas vertentes, né? A que tenta tudo mais natural, mais ambientalista, mas eu entendo também que a gente tem que ter um meio mais facilitador, senão a gente não vai englobar todo mundo, né? Então, claro, Exato. toda essa questão ecológica e sustentável é extremamente importante. Adotar, comprar do microprodutor, né, um pequeno produtor é muito importante, mas eu acho que fazer todo mundo ser assim, fazer todo mundo caber num pacotinho, né, não é funcional, né? Então, Exato. realmente, é legal a gente pregar o que é mais certo, o que é mais correto, o que é mais sustentável, mas entender que não é todo mundo que vai conseguir fazer daquela forma. Então, pô, se tem várias opções, né? Tem várias formas de fazer isso acontecer, então eu também concordo. Mas, claro, se eu puder comprar de uma pessoa que produz aqui na minha cidade, eu vou dar essa preferência. Mas de Sem vez em dúvida. quando comprar no mercado, se é o que tem, é o que dá para fazer no momento. Até sobre aquela questão ali das principais dificuldades, uma das minhas dificuldades, primeiro foi a faculdade, né, que eu não tinha o que comer lá. Então, assim, Uhum. foi aquilo que tu falou, assim, que, ó, se tu tivesse trabalhando lá na minha faculdade, ia ter me salvado na época. Porque realmente não tinha onde comprar, é muito complicado. Então, meu veganismo se atrasou por causa disso. Outra Sim. coisa que eu acho que é extremamente complicado no mundo vegano é a polícia vegana, digamos assim, né? Que é esse negócio de o vegano ficar cuidando da vida do outro por ser mais ou menos vegano. Então, assim, é um negócio que eu gosto de conversar porque precisa ser desconstruído, né? Na minha opinião, é Total. algo que impede muitas pessoas de se tornarem realmente vegetarianos ou veganos e lutarem falando, não, eu sou vegetariano, eu sou vegano. Porque, pô, se um dia acontecer alguma coisa e aí ela acabar escorregando e comendo carne, é muito Vai ser horrível julgado. essa pessoa. Se tiver outras pessoas ali cuidando ou apontando o dedo, né? Então, é muito Sim, complicado, né? Então, acho que em vez sim, da gente. Acho que até já tive essa conversa contigo outras vezes, né? Em vez da sim. pessoa apontar o dedo, pô, abraçar, né? Então, ajudar. Eu entendo que foi difícil, vamos ver por que será que isso aconteceu? Será que foi alguma coisa com queijo? Quer que eu te passe uma receita com queijo? Olha, eu conheço tal e tal marca que é super legal e é em conta, então vamos lá. Tipo, em vez de ficar acusando, a realmente abraçar e ajudar, né? Eu acho que é uma das coisas que mais precisa mudar ainda nesse do grupo, né? De vegetarianistas, veganos, transição. Concordo 100% com você. Acho que o medo de ser julgado faz com que muitas pessoas realmente nem tentem, né? Então, tipo, se a gente acolhesse mais, ao invés de apontar os dedos, né? Se a gente, tipo, aplaudisse a cada escolha e não apontasse a cada escolha errada, né? Tipo, eu acredito que as pessoas iam se sentir mais à vontade para pelo menos arriscar, para pelo menos tentar conhecer. Eu concordo 100% com você. Acho que o que mais desmotiva uma pessoa a querer ser vegano é um vegano chato. Uhum. Eu acredito que isso é o que mais desmotiva uma pessoa a querer ser vegana. E a gente já tem esse bordão, né? Então, por que reforçar ainda mais isso, né? Então, Exato, exatamente. é a mesma coisa que tu comentou ali de churrasco, né? Tipo, ai, a gente vai ficar julgando o pessoal de churrasco. Não, vamos levar a nossa versão, vamos fazer o pessoal gostar da nossa versão. E aí isso aí é uma forma Exato. de protesto ali também, né? De estar ali, olha, o meu é muito gostoso Sim, também. Experimenta, quem sabe tu vai gostar mais do meu. exato. E acho que a gente só muda uma parada estando dentro dela, né? A gente só muda algo de dentro, não de fora, né? Se você, por exemplo, pegando essa ideia do churrasco, você nunca vai mudar ou plantar uma sementinha na cabeça de alguém se você não for no churrasco e só ficar falando, não, eu não vou, vocês comem animal morto, não, que não sei o quê. Tipo, não, vai, leva uma opção também, mostra que é legal, interage, saca? Tipo, apresenta uma opção diferente pra galera. Então, acho que esse tipo de abordagem, de postura, né, de presença, assim, é muito mais valiosa e realmente traz muito mais mudança, né, para a galera do que uma postura mais de julgamento ou de polícia, né, de polícia do veganismo. Até Gostei gosto desse termo. de brincar, né? Tipo, se tu quer fazer um ativismo, convencer alguém de alguma coisa, como é que tu convenceria? Sendo combatente ou incluindo alguma, né? Sendo legal, divertido, incluindo algo gostoso na vida da pessoa? Poxa, óbvio que é a segunda opção, né? Ninguém Total. começando com uma briga, começando, olha, eu acho que tu deveria não sei o quê. Só gera Querendo ou mais não, atrito, né? fecha.
Exatamente, não, concordo 100% com você. E para mim foi difícil também esse processo entender isso tudo, porque no primeiro momento, quando a gente começa, tira o véu, assim, começa a ver, o primeiro instante, pelo menos, os meus primeiros sentimentos foi de revolta, sabe? De revolta, de angústia, e isso você começa externalizando, tipo, dessa forma, né? Julgando, falando, pô, né? Entende? Tipo, tendo aquele sentimento meio rancoroso mesmo, mas é um sentimento negativo mais voltado para as coisas que a gente fez sem saber do que o que os outros estão fazendo, né? E ter esse discernimento nesse primeiro instante assim é difícil mesmo. Mas eu concordo 100% com você, o que pode fazer a diferença é esse estímulo positivo, né? Apresentar a parada e não ficar apontando o dedo, julgando, eu concordo 100% contigo. É que a gente Massa. realmente tem o nosso lado, né? É revoltante ver a situação que se encontra e ver as pessoas não mudando em relação a isso. Mas aí tem a empatia, se pôr no lugar do outro e no lugar de todo mundo, né? Eu acho que. Exato, exatamente. Tinha mais uma perguntinha. É que alimentos você acha que todos os veganos ou os vegetarianos que estão transicionando, né, deveriam saber fazer? Então, tipo, eu vou começar no meu vegetarianismo, que pratos eu preciso aprender a fazer para facilitar? Poxa, tem alguns, depende do gosto de cada um, né? Mas eu acho que assim, tem alguns essenciais, uns que eu inclusive aprendi a fazer direito com você, que são as leguminosas. Eu acho que todo vegetariano vegano ele tem que saber preparar uma leguminosa gostosa, fazer a combinação delas, porque cara, você vai ter isso daí no seu cardápio all day, né, forever. E assim, é gostoso, dá para você fazer um monte de prato diferente e várias, diversas combinações. E eu acho que pegando a raiz dessa pergunta, o que é mais importante? Eu acho que seria o que eu aprendi contigo, o processo de se livrar de todos os fitatos, deixar o de molho da forma certa, e aí a partir disso você vai adequando o tempero, modos de preparo, coisas que você deve fazer. Mas se eu pudesse apostar todas as minhas fichas assim numa única escolha, eu falaria leguminosas. Todo mundo tem que aprender a fazer leguminosas que vai dar bom. Se você puder colocar ali no seu dia a dia, vai dar bom. E também é, eu colocaria aqui uma opção de queijo ou uma opção de pasta, alguma coisa para você passar no pão, né, pela manhã. Acredito que, tipo, isso, muitas pessoas, como eu trabalho com culinária no Instagram, no YouTube, muitas pessoas me perguntam e pedem isso, sabe? Tipo, pô, mas o que você come de manhã? O que eu uso para passar no pão? Tipo, não tem mais manteiga, não tem requeijão, não tem queijo, o que eu vou. Tem pela margarina, por favor. É, exato, margarina não é uma opção, pessoal. Não é uma opção. Plástico não é uma opção. E assim, acho que isso é uma parada muito massa que pode ajudar a galera também, porque um dos meus desafios era o café da manhã. Uma refeição assim que, tipo, 90% das coisas ali eram derivados, né, de proteína animal. Então, se você puder ali fazer, saber cozinhar bem uns três, quatro tipos de leguminosas diferentes para você ter uma variação e uns dois, três tipos de patê ou de queijos cremosos assim para você fazer durante o seu dia, você tá feito. Já era. Aí depois você vai aprendendo algumas coisinhas, mas isso daí já pode te garantir uma transição sem pressão. E que alimentos, né, tu acha que toda pessoa que estiver na transição ou se tornando ali vegetariano deveria aprender a fazer? Pô, eu acho que um essencial, né? Tem alguns dentro desse universo assim, de escolhas, né? Dentro do gosto de cada um. Mas eu acho que o essencial que seria de uma funcionalidade muito alta para a pessoa, né? Em termos de praticidade das alimentações e demanda nutricional seriam as leguminosas, que foi você que me passou as informações corretas de como fazer as leguminosas, né? Porque tem todo o processo para a gente poder realmente consumir elas com uma tranquilidade maior, né? Aproveitando 100%, não 100%, mas aproveitando de uma forma mais otimizada os nutrientes que ela pode oferecer e tudo mais. Respeitando o processo do demolho, respeitando as horas, né, para liberação do fitato ali, coisas assim que você pode falar com mais assertividade, com mais detalhes, porque eu aprendi muito naquela conversa que a gente teve sobre isso e que eu acho que é muito importante, porque é algo que você vai ter que ter ali no seu dia a dia, né, como opção, tem que ter no seu cardápio ali.
E existem muitas opções de leguminosas, cereais, combinações que se pode fazer com eles. E saber a melhor forma de preparar, de fazer do seu jeitinho, assim, vai fazer com que você se habitue mais a ter esse grupo alimentar, assim, né, no seu dia a dia. Existem várias receitas que se podem fazer com elas, e eu acho que é muito útil de qualquer vegetariano vegano saber, né, como confeccionar, como preparar elas, a melhor forma de fazer, não só para ela ficar gostosa, mas também para você consumir com mais segurança de você estar consumindo realmente todos os nutrientes que elas oferecem. Salve, salve galera, muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Andrei Feixas e bora para mais um vídeo de uma receita top, muito rápida e muito prática de ser feita. Você gosta de requeijão? Ama esse caldo de leite cheio de conservantes? Então para de comprar ele agora que eu vou te passar uma receita para você fazer em casa e fica deliciosa. Você nunca mais vai querer comprar requeijão no mercado na sua vida. Se liga aí. Massa, galera, agora eu vou apresentar os ingredientes para vocês. Aqui a gente está utilizando alguns ingredientes que você pode adaptar na sua casa, mas o ingrediente essencial é 500 a 600 gramas de inhame. Eu já cozinhei o inhame, cozinhei com casca mesmo. A gente vai descascar ele e colocar em pedaços no nosso liquidificador. E aqui, além do inhame, a gente vai utilizar 3 colheres de sopa de azeite, suco de meio limão, uma pitada de alho seco, tempero de alho, ervas finas e levedura nutricional. A levedura nutricional é um ingrediente às vezes difícil de ser achado, ele é completamente dispensável para essa receita, mas ele deixa um toque muito especial no final, então se você puder encontrar esse ingrediente, você vai sentir a diferença em qualquer tipo de receita que você fizer com queijo e utilizar a levedura nutricional, você vai sentir a diferença. Eu levei o inhame para cozinhar com casca, porque depois do cozimento a casca fica muito mais fácil de ser solta e a gente já consegue enxergar a cremosidade que ele vai dar para o nosso requeijão. Então o inhame já está descascado e cortado em pedaços aqui no nosso liquidificador. Agora a gente vai adicionar 3 colheres de azeite, suco de meio limão, alho seco a gosto, sal você pode utilizar também a gosto. Aqui eu vou estar utilizando 3 colheres de chá, 2 colheres de chá e meia, e a levedura nutricional, 3 colheres de sobremesa no nosso requeijão. Não adiciona água, a gente vai deixar assim e vai começar a trabalhar ele no liquidificador. O segredo aqui é a gente deixar o inhame batendo por pelo menos uns 3 a 5 minutos. Isso vai ajudar a despertar o amido do inhame e isso influencia bastante na consistência que ele fica no final, com aquela cremosidade. Então ele já deu uma encorpada, mas eu vou deixar batendo por mais uns minutinhos aqui. Tá aí o nosso requeijão vegano de inhame. Ele fica com uma consistência incrível, um sabor que só vocês provando aí também para dizer se é tão bom quanto eu tô achando aqui, porque todo mundo aqui em casa ficou babando. Nunca mais a gente comprou requeijão no mercado, simples assim. Nada de conservantes, de leite, completamente saudável, nutritivo e muito gostoso. Delicious! Se você gostou desse vídeo aqui, achou interessante essa receita com inhame, deixa seu comentário aqui, fala se você já usou inhame em alguma outra receita. É um alimento muito versátil, muito nutritivo e muito gostoso. Esse requeijão aqui
sem palavras. Tem que fazer aí em casa e me dizer o que você achou, beleza? Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo e compartilha essa receita com quem você acha que vai gostar também. Valeu!